certo? Suzy? Pastor, na igreja adventista as pessoas são batizadas no Espírito Santo? Claro. Como eu disse há pouco, nenhuma conversão acontece se não for por obra do Espírito Santo. E quais os sinais visíveis através de dons? Apenas através dos frutos? A gente conhece que as pessoas têm o Espírito Santo através de dons também? Ou só seriam mediante os frutos do Espírito Santo? Eu vou ler um texto aqui que vai nos ajudar, mas aí nós temos que fazer uma separação de dois eventos. Ser batizado, ser cheio com o Espírito Santo é uma coisa. Dons espirituais é outra coisa. Uma pessoa pode ter os dons espirituais e não ter o Espírito Santo? Impossível. Impossível. Agora, como eu mencionei para vocês, o popular hoje é a doutrina da subsequência. Você é batizado no Espírito Santo e fala línguas. Nós não acreditamos nessa doutrina. Por que não? Porque há muitas pessoas que foram cheias do Espírito Santo na Bíblia e nunca falaram línguas. Jesus é um claro exemplo disso. Ele sempre foi cheio do Espírito e nunca falou línguas. Então, os dons espirituais são concessões do Espírito Santo. Mas todo dom é dado com dois objetivos: edificar e instruir a igreja. Então, o dom do Espírito é uma concessão do Espírito. O batismo do Espírito é uma capacitação que Deus dá, mas ele vem para santificar o crente. Há uma obra a ser feita no crente. Por isso que o Espírito Santo vem. Agora, é claro que todo crente que o Espírito Santo batiza, ele também usa. Mas não há uma evidência de um dom para dizer que foi batizado. Até porque Paulo lista pelo menos 30 dons espirituais. Então, a pessoa que tem o Espírito, ela pode receber qualquer um desses dons. Não necessariamente o dom de línguas. Então, na minha visão, com todo respeito a quem crê diferente, ensinar que quem é batizado fala em línguas é querer assumir o papel do Espírito Santo. Porque nós veremos um texto onde Paulo diz que o Espírito Santo é quem distribui os dons conforme lhe apraz. Então, quem escolhe quem vai dar o dom é o Espírito Santo. Mas se eu disser que todo crente tem que ter esse dom, eu estou assumindo a prerrogativa do Espírito Santo. Pastor Israel. Tem um versículo que fala sobre entristecer o Espírito Santo. Eu até quero ler ele aqui. Para que fique entristecer, né, o Espírito Santo. Quer dizer que nós, com o Espírito Santo, continuamos ainda fazendo coisas que em algum momento vai desagradar a Deus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus, né? O senhor poderia nos explicar o que diz Efésios 4:30? E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Okay. Qual seria o seu ponto de vista, a sua explicação sobre isso? Bom, primeiro que o Espírito Santo, ele é Deus, mas ele não é o próprio Deus, certo? Você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São três seres distintos, mas o Espírito Santo é Deus. Porque todos os atributos que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem. Entristecer o Espírito significa não ouvir a voz dele. Então, quando você não ouve a voz do Espírito, você entristece. Quando Paulo diz não entristeçais, é não rejeite a voz do Espírito. Então, quando Deus orienta você a fazer uma coisa e você faz outra, nisso você entristece o Espírito Santo. Então, para não entristecermos, a gente sempre tem que estar dispostos a obedecer à voz do Espírito. Ainda que essa não seja a nossa vontade. Ainda que a minha vontade seja outra. Raquel. Pastor, eu ainda estou com um pouco de dúvida referente a ouvir a voz do Espírito. Eu tenho um pouco de receio em ser enganada. Certo. Eu já senti coisas boas, já tive impressões do Espírito Santo, porque eu fiz algo bom assim e não era algo que eu estava pensando em fazer, eu só fui levada a fazer. Ok. Foi muito rápido. Mas eu tenho um pouco de receio de não estar sempre
sensível a isso e ser enganada. Qual é o caminho, Raquel, para nós não sermos enganados por nenhuma outra voz que não seja o Espírito Santo? É você conhecer a vontade do Espírito. Então, quando a gente conhece a vontade do Espírito, a gente não é enganado. Porque todas as vezes que vier uma mensagem, vier uma impressão, vier um pensamento, e você sabe que esse pensamento não está de acordo com a vontade do Espírito, então não é ele. Só no microfone, por gentileza. Que são os 9... Os frutos do Espírito. Não, os frutos é a evidência de que o Espírito Santo está atuando. Tá. Mas todos nós temos uma mente que pensa, uma mente que está sensível. Então nós ouvimos impressões. E você ouve impressões tanto do bem quanto do mal. Tá, então acho que era essa a minha dúvida central. Assim, eu sempre vou ouvir? Vai. Tanto do bem quanto do mal? Claro, porque você está dentro de um grande conflito. O que diz 1 Pedro 5:8, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós como um leão, esperando alguém para devorar. Devorar que leva ao pecado. Como é que ele leva a pessoa ao pecado? Ele vai insinuando as coisas. Vai para Gênesis. O que Deus disse para Caim? Caim, o pecado jaz à porta, mas a ti compete dominá-lo. Ou seja, você vai ser tentado. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Então veja que eu e você vamos ser constantemente assediados por duas vozes. Como que eu posso saber qual é a voz que está falando comigo? Conhecendo a vontade do Espírito. Porque ele nunca vai agir diferente do que ele deseja. E aí voltamos ao beabá. Aonde eu conheço a vontade do Espírito? Na palavra. Então eu tenho que conhecer a palavra. Porque quando eu conheço a palavra, eu sei quando a impressão é do bem ou é do mal. Então, o diabo não engana aquele que está firmado na palavra. O remédio que nós temos para não cair às tentações de Satanás é a palavra. Não foi essa oração que o salmista fez? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, o pecado é evitado quando a palavra está no coração. Então, a gente tem que conhecer a palavra. Porque o Espírito Santo revela a sua vontade através da palavra. Nós temos tantas coisas para conversar, o nosso tempo terminou. Mas amanhã, sexta-feira, a gente vai voltar, já vamos voltar com uma pergunta que já está pronta para ser feita pelo Ricardo. E a gente vai entrar também na questão dos dons espirituais e no dom de línguas. Você quer aprender na Bíblia o que é o verdadeiro dom de línguas? Porque aí, Raquel, quando a gente conhece o verdadeiro, o falso cai por terra. Então amanhã você não pode perder o programa. Vamos orar? E amanhã a gente volta. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos hoje de aprender mais da Tua Palavra. Nós queremos ser cheios do Espírito, como o Senhor prometeu. Por isso, Pai, batiza todos nós e nos ajuda a andarmos nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Cuida de todos nós nessa quinta-feira, que seja um dia feliz e abençoado para todos. Oramos em nome de Jesus. Amém.